E dentre os nossos visitantes, que não é tão visitante assim, mas é o pastor Valdir, né? E a sua esposa Isabel. O pastor Valdir já esteve aqui quando ele trabalhava com a Cristolândia, né? Pastor, até que horas eu tenho? Fica à vontade, meu caipira diz, fica à vontade, não mexe nada. A graça e a paz, meus irmãos. Que bom estarmos aqui. Viemos aqui numa outra oportunidade falarmos de Cristolândia, dependentes químicos, trabalhando nas ruas do Rio de Janeiro, trabalhando com aquele povo que ninguém quer trabalhar, com os rejeitados, com aqueles que perderam tudo. Foram 4 anos. Nesses 4 anos passaram mais de 300 homens pelas nossas mãos, e muitos cabelos brancos, muita preocupação, muita dificuldade, porque usuário de crack não é fácil, mas Jesus ama essa turma, e nós então dedicamos um tempo ali, e Deus nos desafiou a erguer os nossos olhos. Erguer os olhos é olhar como Jesus olha, como Jesus enxerga. Eu penso que o amor enxerga além. Então começamos a orar e entender que Deus queria que a gente enxergasse mais longe. Deus falou a Abraão: ergue os teus olhos, olha para o sul, para o norte, o oeste, olha para o ocidente, o oriente, tudo que você está vendo eu vou te dar. Se Abraão olhasse só para baixo, ele ia ter uma horta no máximo, mas ele ergueu os olhos e Deus deu a ele as nações. Nós somos herança dessa visão que Deus deu a Abraão lá no início de Gênesis. Agora Deus nos desafiou então a começar a enxergar além. Ele diz: olha, o meu amor vai além, e o meu amor enxerga além. Começamos então a orar e fomos convidados. A Bíblia diz em Provérbios que a notícia que vem de longe, de lugares longínquos, é como um copo d'água, como um copo d'água fresca. A boa notícia que vem de longe. Um amigo liga para mim da África. Ele está me convidando para ir para a África. Ele estava doido que eu fosse para lá. Aí eu atendi, ele falou: tem Skype? Tem. Começamos a falar no Skype, e ele então me convidou para conhecer a Missão Adore. Missão Adore está há 10 anos na Índia. Missão Adore nasceu numa sala, no escritório ali em Santa Catarina, no escritório de uma igreja. Um pastor foi para a Índia, ele fez jocum, foi para a Índia com a esposa, e Deus falou para ele: é aqui a tua casa. Então ele aceitou o desafio, foi há 10 anos atrás para a Índia, e lá iniciou um trabalho que hoje tem 2 colégios com 1.500 alunos. Grandes desafios na Índia, mas ele está lá implantando igrejas. Tem 6 igrejas implantadas a partir do colégio, a partir da educação. A esposa dele tinha uma mãe, uma avó, a família toda envolvida com a educação, e Deus falou a ela: você tem uma herança familiar, e essa herança eu quero implantar aqui. E ela não entendia o que era, qual era o chamado dela. Então ela entendeu que a família toda envolvida com a educação. Ela é uma professora assim, em excelência, nasceu para ser professora, e ela então foi dar aula, foi ser aprendiz numa escola indiana, pegou toda a estrutura, fez e se formou na Índia dentro da visão do ensino da Índia. Implantaram um colégio, hoje tem 2 colégios, 1.500 alunos, 2 orfanatos, 6 igrejas implantadas, e agora estamos entrando no Camboja, entrando na Tailândia. No Camboja inauguramos um colégio para 250 crianças, estivemos agora, voltamos de viagem, vocês vão ver algumas fotos daqui a pouquinho, voltamos de viagem, fomos conhecer o colégio, fomos conhecer o campo, fomos conhecer a necessidade, e fomos desafiados então a trabalhar com mobilizadores de recursos, mobilizadores de vocacionados,
mobilizadores, de intercessores, porque nós precisamos orar, nós precisamos contribuir e nós precisamos enxergar além. O amor enxerga além. O Camboja, um país muito pobre, passou por um genocídio, e eu quero passar algumas fotos para vocês da nossa viagem. Acabamos de chegar, agora que eu estou voltando ao normal do fuso horário, né? São 10 horas de diferença, são 22 horas de viagem de avião. Atravessamos, fomos a Dubai, aquela região ali de Dubai, para Emirados Árabes, para Tailândia. Phnom Penh tem um shopping, o país tem um shopping, vocês têm uma ideia da pobreza do país. Muita moto, o trânsito é tranquilo, graças a Deus eles andam a 40, 50 por hora, senão ia ter morte toda hora, mas é muito difícil, é que nem a Índia, para atravessar uma avenida você tem que ir enfiando o carro assim, eles vão parando, senão você não anda, pode passar. Chegamos em Phnom Penh, a equipe estava lá nos esperando, nós temos um casal de líderes e 3 missionárias, e agora está chegando um casal que estava no Nepal, que é professor de futebol. Nós temos também uma linha, um trabalho com esporte, nós entramos na área do esporte dentro do colégio, e essa equipe é a equipe ali, o pastor Cláudio, presidente da missão no Brasil, eu, Isabel, e os missionários ali da Índia. Isso aí, as comidas típicas, eles passaram muita fome, então tudo que andava se comia no Camboja. Então eles comem aranha frita, eles comem grilo frito, tem uns vermezinhos ali que dá na madeira, também muito bom, sabor de feijão. Aranha tem gostinho de mel, o gafanhoto também, mel com pimenta, uma delícia. Comi, filmei, fotografei, filmei para ficar registrado. Perdeu uma oportunidade. Aonde você come grilo e aranha frita? Em lugar nenhum, só na Tailândia. Achamos que era só no mercadão municipal. Isso é coisa de pobre, né? A gente tem uma mente assim, né? Os pobres, coitados, que comem esse negócio. Não, é no shopping. Shopping tem aquele balcão, o pessoal chega lá, né? É chinês, é coreano, é japonês, é cambojano, é uma mistura, vem gente do mundo todo. Aí eles comem, tão felizes aquilo, porque a pobreza chegou a tanto que virou cultura, né? Pode passar. Esse é o lugar da matança, Killing Field. Killing Field, um ditador do Khmer Vermelho, ele matou 3 milhões de pessoas no Camboja. As pessoas são pacíficas, tranquilas, nem briga de trânsito, você vê aquele trânsito, é uma loucura, buzina, não tem briga, são tranquilos, são baixinhos assim, 1,60 m no máximo, todo mundo é assim. Eles são muito tranquilos, mas esse ditador matou 3 milhões de pessoas, e nós fomos então, ali aquele soldado está jogando, esse quadro foi feito por um sobrevivente, o soldado jogando a criança para morrer nessa árvore, daí perguntando, por que matavam as crianças? Porque os pais já tinham morrido, já tinha matado os pais, então matavam as crianças, porque quem ia sustentar as crianças? Quem ia alimentar as crianças? Ia ser despesa para o governo, então matava as crianças também. Pode passar. Essa torre, irmãos, eles fizeram um parque, eles foram achando ossos, e aquela torre ali tem mais de 20 metros de altura, e ela toda dentro é cheia de crânio. Pessoas que foram mortas com espeto na cabeça, com machado, facão. Não se gastava bala, nem tinha, né? Então era espeto, facão, machado, apazada, e ali mesmo nesse lugar eram enterrados, era um cemitério do governo comunista. Nós estivemos lá. Esse é um colégio, esse colégio, eles eram uma prisão. Do colégio ia para esse campo onde eles enterravam,
Nesse colégio aqui há muitas crianças enterradas e hoje não usam mais o colégio como colégio. Tinha 2 ou 3 sobreviventes que escreveram o livro, autografando os livros. Eles vivem da venda desses livros hoje. E esse colégio é horroroso. Foram preservadas as camas onde as pessoas eram torturadas e mortas. Tiraram fotos. Em 1970, 78, o Vietnã interviu e ajudou a cessar. Foi preso o ditador que matava. Ele matava e tinha prazer de ver as pessoas mortas. O piso lá é aquele piso português, assim, branco e preto, com as estrelinhas, que tem algumas casas ainda no Brasil que tem esse piso. O branco ficou marrom do sangue, tem sangue no teto ainda da morte das pessoas. É um lugar tenebroso. Você vai entrando, vendo aquelas fotos, vendo as pessoas, vendo o lugar de tortura, a cama ali, a foto da pessoa. Dentro das salas de aula eles fizeram cubículos, onde as pessoas ficavam presas com a mão para cima e com a corrente no pé, que nem animais. O país foi destruído. A maioria dos jovens lá de 30 anos não tem pai nem mãe, foram mortos. Bastava ter um óculos para morrer no Camboja com esse ditador, porque tinha estereótipo de intelectual, né? As pessoas que têm óculos, levante, você tem óculos à mão aí, ó. Todo mundo tinha morrido lá. Se tivesse lá, bastava usar óculos. Então nós estamos pregando, estamos implantando um colégio lá dentro de um vilarejo, pessoas muito pobres. A agricultura lá é o arroz, né? Esse colégio é num povoado a 40 quilômetros. As criancinhas já cantam hinos na língua cambojana, estão sendo evangelizados, os professores estão sendo evangelizados, alguns já são convertidos, a diretora é convertida, esposa de um pastor, e estamos fazendo um trabalho lá. Pode passar. Essas crianças são preciosas. A maioria das meninas são vendidas eles têm algumas ruas enormes, assim, avenidas que tem karaokê. É uma lanchonete com música, mas que na verdade é um lugar de prostituição infantil. Então meninas de 10, 12, 13 anos são vendidas para esses karaokês, e elas ficam na frente assim, 20, 30, 40 meninas. Há muito turismo sexual. É um negócio horroroso. O budismo prega que a purificação na relação de adultos com crianças, um negócio horroroso. Então isso está impregnado na cultura e na religião. A cada 100 metros tem um templo budista. Os colégios, a maioria são budistas. Então nós estamos lá. Esses são os karaokês onde as meninas ficam, sentadinhas na frente como se fossem garçonetes. Mas não tem nada de garçonete, é um negócio horrível. Exploração das grandes fábricas. O povo vive com $100, $200 por mês. As fábricas Nike, Adidas, essas grandes fábricas Prada, estão lá explorando o povo, porque o povo não tem onde, então tem que trabalhar nisso mesmo. Aí nós visitamos os vilarejos, aquela casinha ali, está vendo aquela casinha ali? A gente diz assim, é um lugar de adoração budista. Não, é mais ou menos assim, como o congá da macumba. Ele diz assim, há um mau espírito e ele vai perturbar a sua família. Então você faz uma casinha para ele ali, alimenta ele, que ele vai ficar calmo. Então você alimenta o capetinho ali, o espírito ali, e deixa ele tranquilo, ele não vai mexer com você, não vai mexer com a sua família. Então é mais ou menos assim, tem um espírito domesticado em cada casa, né? Na frente das casas. Então, esse é o vilarejo onde a gente está, casinha simples. Vamos visitar as famílias, a diretora ali fazendo a ficha da criança, como é que ela está respondendo à escola, como é que ela está se comportando na casa, porque ela é evangelizada. A educação tem o foco de evangelizar a criança, a família e a comunidade onde nós estamos com o colégio plantado. Pode passar.
Esse era um culto que nós fomos de um pastor cambojano convertido, bastante jovens, adolescentes, graças a Deus que essas meninas podiam ser futuras meninas que estariam naquele lugar lá no karaokê, né? Mas estão na igreja. Pode passar. Aí nós viajamos. A Isabel está grávida de 4 meses, na 5ª semana, então ela foi de avião para Tailândia. Nós estávamos no Camboja. Nós andamos 1.500 quilômetros, 1.600 quilômetros de ônibus. As estradas muito boas assim, asfalto, mas apertada, muita moto, muito tuk-tuk. Tuk-tuk é aquela motinha com 4 pessoas que vão atrás. É um táxi cambojano, é um táxi tailandês, é um táxi indiano, é uma moto. As motos lá fazem mudança, irmão. Tem aquelas carretas assim, compridas. Aí você diz, é um caminhão. Você está vindo assim, é um caminhão, né? Não é um caminhão nada, é uma moto puxando uma mudança. Vai porco em cima da moto, 2, 3 porcos morto, aquelas ruas cheias de carne pendurada assim, ao sol. E não é carne de sol, não é carne de porco, carne de frango, tudo pendurado assim no tempo, assim, negócio bem complicado. Viajamos 1.600 quilômetros. Foi muito boa essa viagem. Quando entramos na Tailândia, é outro mundo. País muito pobre, muito trânsito, muito precário. O motorista ia buzinando o ônibus. A cada 5 quilômetros. Passava uma moto, passava um caminhão, ele buzinava e ia cortando assim, falando, vamos chegar vivo lá. Fim do Paraguai, mais ou menos parecido com aquele meio fim da Bolívia. É uma mistura, um lugar assim bem tenebroso. Pode passar? Acabou? E chegamos então na Tailândia. A Tailândia muda porque tem dinheiro. A moeda cambojana é muito fraca, a moeda tailandesa é um pouco melhor. Saímos de uma pista simples, como se sair do Paraguai e entrar no Brasil, mas vamos pensar, Goiás, Maranhão. Quando você passa Goiás assim, para quem foi, entra no Maranhão destruído. É ruim. Você entra lá na Tailândia, tudo arrumadinho, pista dupla e um lugar excelente. Eu quero, antes de falar, eu quero passar um videozinho de 3 minutos para você. Vai ter que apagar de novo, meu irmão. Desculpa, eu não te falei. E aí a gente vai entrar na mensagem, para vocês se localizarem. A gente está falando mais de Camboja, porque nós estivemos lá, e aí estamos falando mais, é o mais recente. Só um minutinho, tá? Tá, faltou o áudio. Abra sua Bíblia enquanto isso, em João 6:9. Deixa aberto aí, enquanto a gente resolve ali. Eu quero ler com você enquanto nós aguardamos um ok lá. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9. Deu? Vamos ler então. Diz assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Aí um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Amém, queridos? Vamos assistir o vídeo, depois nós voltamos a falar.
existem grandes diferenças sociais, culturais e religiosas, que fazem parte do cotidiano desses povos. No entanto, no coração do Pai, essas diferenças não deveriam existir. Que abriga quase todas as religiões do mundo. Essa é a Índia. Junto com o Camboja, tem como religiões predominantes o hinduísmo, o islamismo, o jainismo, o budismo e o sikhismo. Uma das maiores desigualdades na Índia e no Camboja é o acesso à educação. Atualmente, a Missão Adore atende mais de 1.500 alunos. São 2 escolas na Índia e uma no Camboja. E também mais de 400 crianças e jovens nas aulas de futebol. Assim, por meio da educação e do futebol, centenas de famílias estão sendo evangelizadas. Venha conosco para a Ásia. Adote um aluno em nossa escola. Meu nome é Bianca. Eu estou aqui porque alguém no Brasil decidiu me adotar. Através do Family Home, 70 crianças como eu foram tiradas das ruas e estão sendo cuidadas e educadas com todo o amor e carinho. Hoje, posso dizer que tenho uma família. Você também pode ser uma resposta e adotar uma criança na Ásia. Ok. Jóia. Quer passar Não. das crianças? Tá bom, tá bom. Essa menina foi abandonada na rua. Hoje ela já está com a gente há mais de 5 anos e cresceu, está sendo investido nessa vida. O pastor olhava, ele andava nas ruas da Índia e os sacerdotes ali, eles investem em crianças e adolescentes que crescem para ser novos sacerdotes. Então ele começou a pensar, ele pensou, nós temos que investir nessas crianças, que elas são os futuros e futuras missionárias da Índia, futuros missionários do Camboja. Então, eu quero pensar com você nesse texto. Esse rapaz estava com Jesus, andando com Jesus, e nesse momento aqui, a multiplicação dos pães vai acontecer, mas há uma multidão. Lembra que eu disse para você que o amor, ele enxerga além, ele vai além daquilo que a gente jamais imaginou ir para a Ásia. Mas Deus tinha isso para as nossas vidas, e chegamos lá. Foi uma experiência extraordinária. Foi muito bom conhecer a outra realidade e ver o quanto a gente é feliz, como nós temos uma vida boa, como nós moramos numa cidade boa, como nós temos os nossos colégios, a nossa educação, acesso à Bíblia, acesso ao Evangelho, acesso às igrejas. É tanta igreja, a possibilidade de ouvir o Evangelho. Nós ouvimos na televisão, ouvimos no final de semana. Nós temos liberdade de escolha para
para irmos à igreja, para cultuarmos a Deus, e esse povo são povos não alcançados. E a nossa ideia é ir aonde o Evangelho não chegou. Meus irmãos, é impressionante, há muitas, 80%, 90% dessas pessoas são budistas. 90% dessas pessoas ou mais nunca ouviram falar de Jesus. Nós estamos no Camboja, nós estamos na Índia, entrando na Tailândia, e futuramente Mianmar e Laos, que o pastor vai morar perto dessas duas cidades, uma cidade em cima, assim, no norte da Tailândia, que vai fazer fronteira com Laos e com Mianmar, ali, bem pertinho da China. Nós estamos no lado da China, um lugar que o Evangelho não chegou. E aí então esse jovem está com Jesus, ele anda com Jesus, ele está caminhando e não tem nome, você não vê o nome dele. Há tantos missionários que a gente nem imagina onde eles estão e o que eles estão fazendo. Eles não são conhecidos, não são famosos, mas são pessoas que se colocaram suas vidas à disposição de Jesus. Foi o que aconteceu com esse jovem. Havia uma multidão com fome, havia uma multidão com Jesus, e então Jesus, vendo que aquela multidão estava com fome, ele disse: nós temos que dar de comer esse povo. E aí então esse jovem, diz o texto, está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Teve épocas da minha conversão, pastor Vanderlei acompanhou a minha chegada a Jesus há 25 anos atrás. Veja bem, irmãos, 25 anos que a gente se conhece. Ele foi meu pastor, um dos primeiros pastores que eu tive. 25 anos atrás, eu tinha uma calça jeans e ia para o culto, sem dinheiro no bolso, né? E pensava: o que eu vou dar a Deus, né? Eu tinha vontade de dar alguma coisa a Deus. E eu ficava pensando: puxa vida, se esse gasofilaço fosse um pouquinho maior, eu entrava dentro, né? Não tenho dinheiro. Mas esse rapaz, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu entendi o seguinte, que Deus queria mais do que os meus 5 pães e 2 peixes. Deus queria o meu coração. Porque onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. E aquele dia então eu entendi, a voz do Espírito Santo falou comigo num culto, num retiro de Páscoa, e eu entreguei a vida a Cristo. Jesus me chamou, e dali me recuperando, uma casa de recuperação, sem esperança, saindo de um presídio, eu falei: eu quero ser missionário. O Espírito Santo me chamou e eu aceitei o desafio. Jamais passou na minha cabeça que eu estaria voando 22 horas e chegando na Tailândia, ensinando os tailandeses a falar legal. Eu falava com eles e falava em português com eles, eu não entendiam nada, e eu também não entendia nada que eles falavam. Bom que a Isabel falava inglês e eu pregava e ela traduzia. Mas veja bem, eu me coloquei naquele dia no gasofilaço como oferta. A Bíblia diz que a nossa vida, o nosso culto racional, Romanos capítulo 12, para nós oferecermos nosso corpo como oferta, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto. O culto racional, nós estamos aqui para cultuar a Deus. E eu entendi isso. Eu entendi que mais do que minha oferta, o meu dinheiro, meus 5 pães, que eu não tinha quando me converti, Deus queria a minha vida. E eu me coloquei à disposição. Estamos há 25 anos envolvidos com missões, com projetos relevantes, com projetos realmente que estão fazendo diferença na nação e no mundo. 5 pães. Mas o que é isso, irmãos? O que é isso para tanta multidão? Tinha 5.000 pessoas lá, tirando as mulheres e as crianças. O que é isso para tanta gente? O que é isso para 1.500 crianças na Índia? O que é isso
para 250 crianças no Camboja. O que é isso, meus irmãos? Tão pouco para tanta gente, mas eu quero pensar com você o que esse rapaz fez e o que nós podemos fazer também, porque esse rapaz é igual a mim, igual a você. Ele tinha 5 pães e 2 peixes, talvez a refeição do dia dele, talvez, com certeza, o que ele tinha, o último, ele estava chegando na fome, e aí então ele disse: não, tenho aqui 5 pães, 2 peixes. Primeira lição que eu aprendo com esse homem, com esse rapaz, é que ele abriu mão do que ele tinha. Ele abriu mão do que ele tinha, o pouco que ele tinha. Ele diz: não, eu tenho pouco, mas eu vou repartir. Eu tenho pouco, mas eu vou dividir. Eu tenho pouco, mas eu vou dar. E esse é o grande desafio, irmãos, é a gente entender que Deus não precisa do muito nosso. Não é o muito que Ele quer. Ele não quer o seu carro, a sua casa, não é isso que Ele quer. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua disposição de dar, de dividir, de compartilhar, de ir além. Ele quer que você entenda que o amor vai além, enxerga além. Então esse rapaz, ele entendeu que ele precisava abrir mão. Ele abriu mão do pouco. Era tudo que ele tinha para comer, mas era pouco. Pouco diante do desafio, pouco diante da multidão, pouco diante de quantas crianças nós temos na Índia, irmãos, que precisam desse trabalho. Mas nós estamos ali, e o 10 reais, 20 reais, 30 reais de muitas pessoas nas mãos de Jesus, Jesus multiplica. Primeira lição, ele abriu mão do que tinha. Segunda lição, ele se dispôs a dar, mesmo sendo pouco, para tanta gente. Mesmo ele olhando a multidão que estava à volta dele, mesmo ele vendo, nossa, o que isso vai fazer diferença para a vida de uma pessoa, vai matar a fome de 1 ou 2 pessoas no máximo, durante alguns minutos, durante algumas horas, vamos dizer, 5 pães e 2 peixinhos, fazia um sanduíche ali, e matava a fome de 3 pessoas, mas ele se dispõe a dar, se dispõe a abrir mão, se dispõe a dar, e quando ele entrega nas mãos de Jesus, isso nós precisamos entender, quando nós nos dispomos a entregar nas mãos de Jesus o pouco que nós temos, ele multiplica e mata a fome de 1.500 crianças na Índia. Quando a gente se dispõe e a gente entende que o pouco que nós temos pode fazer uma grande diferença na vida de uma criança no Camboja, meus irmãos, a pobreza extrema, casas muito precárias, a fome, eles chegaram a ter tanta fome que aprenderam a comer grilo, aranha, para poder sobreviver. Mas nós estamos ali, entendendo que quando nós colocamos o nosso povo, eu conheci um missionário que ele está há 20 anos nas tribos indígenas, lá em cima, em Roraima. Ele anda 2, 3 horas de barco, mais algumas horas de avião, até chegar na tribo. Um carioca, gente boa demais. E aí eu conheci ele há 4 anos atrás, na mesma escola que eu estava fazendo, preparatória para missões, e eu falei assim: eu tenho que estar com esse homem. Ele falava 2 línguas indígenas, ele abriu mão da vida, abriu mão do Rio de Janeiro, para ir para uma tribo indígena, amar gente que ele nunca viu. E ele falava, quando ele começava a falar aquela língua dos índios, aquilo enchia meu coração de alegria. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele se dispôs a dar, se dispôs a dar a própria
vida, porque ele já podia ter morrido de malária, de outras doenças no meio daquela tribo. E eu falei assim, não, eu quero ir com ele, eu não posso ir lá no meio dos índios, mas eu posso ir orar por ele, eu posso. Vanderlei Pina, nome desse homem. Ele está lá ainda, é o meu missionário no meio dos índios, Por quê? Porque eu adotei ele como meu missionário. Hoje as coisas melhoraram. Quando eu comecei não tinha muito dinheiro para dar de oferta, mas hoje a gente consegue ter 1, 2, 3 missionários. O privilégio de investir na obra missionária. Esse rapaz entendeu. E ele então não só dá, não só abre mão daquilo que ele tem, mas ele coloca nas mãos de Jesus. E quando você coloca nas mãos de Jesus, Jesus vai multiplicar. Jesus vai matar a fome de uma multidão. Jesus vai abençoar a tua semente, porque é Ele que te deu a semente, e é Ele que abençoa a tua semente. Então, semanalmente nós estamos na missão ligando para os nossos parceiros, para os nossos irmãos que contribuem com a obra, e nós ligamos para essas pessoas, agradecendo a Deus pela vida delas, e dizemos, olha, Deus abençoe a semente semeada, que o Senhor multiplique a sua semente. E ao outro lado a vibração, a alegria, porque essas pessoas, elas entenderam, elas estão junto conosco na Índia, elas estão junto conosco no Camboja, elas vieram junto, o coração delas está junto com aquela semente, que elas estão investindo em missões. Terceira coisa que eu aprendo com esse rapaz, ele se dispôs a servir, depois de dar 5 pães e 2 peixes, Jesus falou, agora vocês vão dar de comer, esse povo, dai vós mesmos de comer. Meus irmãos, que obra linda que nós encontramos ali. Nós pegamos uma van, compramos uma van agora para levar as crianças para o vilarejo. E o Camboja é em dólar, é um país bem pobre, tudo em dólar, então a construção foi cara, a van usada Mercedes, mas 2006, 2007, mas cara também, porque é em dólar, mas Deus abençoou, nós compramos a van, restauramos os bancos, estamos levando as crianças, e aquelas crianças cantando dentro da van, meus irmãos, aquele sol quente, elas vinham de bicicleta, vinham a pé, 5, 10 quilômetros ao redor assim, e então a gente sai com a van meio-dia e leva as crianças de volta para casa e vão cantando, eles vão cantando, nós filmamos eles cantando um hino que eles já aprenderam, e aí tinha um menininho que ficava na porta da van assim, ajudando, lembrando quem tinha que descer, já está sendo um líder, um discípulo ali com 5, 6 anos, meus irmãos, são discípulos da igreja do Brasil, discípulos de Jesus que estão aprendendo o Evangelho através dos nossos missionários ali. Ele se dispôs a servir, e ele então começa a servir a multidão, matar a fome daquela multidão. Eu lembro quando Jesus, diz o texto que ele vendo a multidão se enchia de compaixão, e é isso que tem que mover o nosso coração. Quando nós entramos em missões, e entramos em tribos e em lugares não alcançados, nós podemos fazer missões aqui no bairro, podemos fazer missões na nossa cidade, no nosso estado, mas há lugares que o Evangelho ainda não chegou, e é esse o nosso foco, essa é a nossa visão, a visão, o amor enxerga além. Quarta e última coisa que esse rapaz nos ensina, ele viu a fome dos perdidos, ele começou a enxergar como Jesus. Esse é o desafio de Jesus através de nós, é fazer com que a gente enxergue como ele enxerga, é fazer com que a gente veja como ele vê. Ele via a multidão com fome, ele via a multidão perdida sem pastor, ele via,
Ele quer que a gente comece a ver como Ele vê, a ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Quais foram? Sentimentos de compaixão. Filipenses fala: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quais foram os sentimentos, meus irmãos, que Jesus teve? Compaixão de nós pecadores, compaixão dos perdidos, compaixão dos miseráveis, compaixão dos pobres, compaixão das viúvas, compaixão dos doentes, compaixão daqueles que cambaleavam, caminhando para o inferno. Compaixão, o mesmo sentimento, a mesma visão. Eu preciso enxergar além, eu preciso orar. Eu não posso ir ao Camboja. Não, talvez você não consiga, talvez você não tenha condições, mas você pode ir em oração. A sua oração chega lá, a sua oração chega, o seu clamor chega às nações. Pede, dar-te as nações por herança. É isso que Deus está dizendo. Ore, clame pelas nações. Há muita gente morrendo sem saber quem é Jesus. Quem é Jesus? Não sabe. Esse homem, então, ele abriu mão do que tinha, ele se dispôs a dar, sendo pouco, mesmo olhando que era tanta gente. O grande era o desafio, mas ele se dispôs a servir a multidão faminta, e ele viu os perdidos como Jesus via. Ele começou a enxergar aquela multidão como Jesus enxergava. O grande desafio é esse. Não é o muito, meus irmãos. Não é o muito. O grande desafio é o seu coração. O grande desafio é o nosso coração. É a nossa visão. Abraão, ergue os teus olhos. E aí então Abraão, pastor Vanderlei sempre está falando de missões aqui. A gente já veio aqui 1 ou 2 vezes. Paulo, Argentina, e nós temos um privilégio, porque não é todos os pastores que pensam em missões, irmãos. Não é todas as igrejas que têm uma abertura para missões. Mas nós precisamos entender o privilégio de nós fazermos parte disso. Fazemos parte dessa história. Aí eu não posso ir. Eu não tenho um chamado para ir, eu tenho um chamado para ficar. Amém? Mas eu posso orar. Eu posso adotar uma criança em oração. Eu posso adotar uma criança, contribuir. Nós trouxemos algumas fichas, meus irmãos. Já falei com o pastor e como funciona. Você pode preencher uma fichinha dessa, né? E colocando seu nome, seu endereço, seu telefone. Eu quero ajudar com 10, 20, 30. É o valor que Deus colocar no seu coração. Eu quero ir junto, eu quero estar envolvido na Índia, eu quero estar envolvido no Camboja. Pastor, mas se não pagar esse negócio, vai para o Serasa? Não, fica tranquilo. Você coloca o seu CPF, porque agora o banco, quando a gente preenche, faz o carnezinho, faz o boleto, o banco exige a identificação do colaborador. Só isso. Aqui há muita fraudes, aí houve fraudes. Então agora os bancos estão exigindo, mas é só um detalhe. Você coloca o valor que você quer ajudar, ou o carnezinho vem na sua casa, ou vem um boleto via e-mail, ou você passa o cartão. Nós temos também a maquininha. Não, passo o cartão, já contribuo 6 meses, 1 ano, o tempo que você puder, o tempo que você deseja, o valor que você deseja. E esse é o desafio, é ir junto. Eu quero convidar você a ir com a gente no Camboja, a ir com a gente para a Índia. Quero que você se coloque de pé. Eu quero orar com vocês agora. Depois nós vamos distribuir essas fichas.
E você precisa preencher hoje para mim. Ah, pastor, eu quero. Então você vai precisar, eu preciso que você preencha hoje. Por quê? Porque amanhã, chego segunda-feira lá na missão, eu vou cadastrar. É só para o mês que vem. A colaboração vai pagar quando? Só no mês que vem. Ah, eu quero vencimento para dia 10, dia 15, dia 20. Só no mês que vem. A colaboração é para sustentar e ajudar os colégios, os orfanatos e o trabalho que a gente está fazendo e vamos implantar na Tailândia. Vocês viram quem somos, o que estamos fazendo e precisamos dessa contribuição para manter os professores. Os professores ganham o dobro do que eles ganham no país se fosse professor. Nós pagamos o dobro para eles, para honrá-los, né? Se ganha 150 dólares, ganha 300 dólares. Os professores locais. Por quê? Porque nós queremos alcançar os professores também. Esse é o nosso intento. Ter uma geração. Estamos construindo para uma geração. Amém, queridos? Feche seus olhos. Quero orar com você. Pai, nós tivemos esse tempo precioso aqui, Pai. Apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Mas também, Pai, nós somos desafiados diante da Tua palavra. Senhor, esse jovem se dispôs a dar, esse jovem se dispôs a servir, esse jovem se dispôs, ó Deus, a dar um pouco, sabendo que, ó Deus, um pouco nas Tuas mãos se torna muito. O Senhor tem o poder de multiplicar aquilo que colocamos nas Tuas mãos. Ó Deus, eu estou aqui, Pai, orando pela Tua igreja, que já é uma igreja envolvida em missões. Ó Deus, uma igreja que tem um coração aberto para missões, mas nós, ó Deus, temos um desafio, manter esse trabalho, começar outros, e precisamos, ó Deus, do envolvimento, da oração da igreja, da intercessão da igreja, e ó Deus também dos colaboradores, daqueles parceiros que vão nos ajudar a dar continuidade. Pai, nós estamos pedindo para nós, estamos pedindo, ó Deus, para pregarmos o Evangelho aos não alcançados na Ásia. Ó Deus, move os nossos corações, ministra cada um de nós, abençoa o Teu povo, ó Deus, e que nessa noite, Pai, corações, ó Deus, se disponham, ó Deus, a nos ajudar a ir conosco à Índia e ao Camboja. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar.